consultório, eu falei da importância da escuta e da palavra, que tanto permite arrebatar quanto decepcionar, tanto convoca a sorte quanto cava o buraco do azar. Vale lembrar, tendo em vista o que aconteceu nos Estados Unidos, que a palavra pode incriminar. Trump correu o risco de ser objeto de um segundo impeachment, e isso se deve à análise rigorosa do seu discurso que os democratas fizeram para punir o ex-presidente, mas também para defender a democracia, que não autoriza a desrespeitar a Constituição e incitar a guerra. O ex-presidente dos Estados Unidos tinha o poder, como Bolsonaro ainda tem, mas só o tinha para respeitar a autoridade da lei que prevê a transmissão pacífica da presidência. Como a tendência à perversão sempre existiu e não deixará de existir, a democracia implica a transparência, o julgamento e a punição. A vitória de Biden e o julgamento do ex-presidente mostram a importância da democracia americana, que pode servir de exemplo para todos. O ex-presidente dos Estados Unidos, cujo autoritarismo era análogo ao dos ditadores, acreditava na força bruta e se valeu dela para incitar os seus adeptos a invadir o Capitólio. Já Biden acredita na força do exemplo e pode inspirar cada um de nós. A propósito da força do exemplo e da diferença entre o autoritarismo e a autoridade, eu me permito falar hoje de um policial que me escreveu perguntando como se valer do seu poder sem abusar dele. Trabalho na Polícia Civil. Estou tomando a iniciativa de lhe pedir que me dê uma dica ou me aconselhe uma literatura que não seja muito difícil e muito cara. Acreditamos ter encontrado o elemento que há um tempo atrás violentou e matou algumas mulheres em Guarulhos e na zona norte de São Paulo. Por enquanto, só há indícios, certeza nós não temos. A certeza depende do constrangimento de alguma testemunha. Você poderia me dizer como chegar à testemunha, sendo o mais sutil e o menos traumático possível? Resposta. Me surpreendi ao ler o seu e-mail. A polícia está associada à força bruta e o seu texto desmente isso. Você quer prender o criminoso, aplicar a lei e cumprir o seu dever, mas não quer ser inutilmente violento. Ou seja, você distingue o policial que tem autoridade do policial autoritário. O primeiro se limita a usar o poder para fazer a lei vigorar. O segundo abusa do poder. Só o primeiro é um guardião dos direitos humanos, sabe se controlar e agir dentro de limites. O segundo está identificado com o criminoso, embora represente a lei. Se você precisa usar a força para o constrangimento da testemunha e a punição de quem matou e estuprou, tem que usar. Tendo em vista o seu desejo de ser sutil, você saberá constranger o mínimo e talvez ensinar seus colegas a proceder da mesma maneira, aplicando a lei sem perder a compaixão. O livro cuja leitura eu recomendo é do Dalai Lama, Uma Ética para o Novo Milênio, particularmente pelo capítulo que se intitula A Ética da Contenção. Nele, o Dalai Lama diz que a falta de contenção inibe a compaixão. Quem meditar sobre esta frase e desenvolver uma disciplina para se conter, poderá se tornar mais humano e viver melhor. Recomendei e recomendo o livro do Dalai Lama, porque, acima de tudo, nós precisamos da ética da contenção e podemos nos valer da pandemia para aprender a nos conter. Com o confinamento, eu aprendi que preciso de muito menos coisa do que imaginava, e o consumismo é um hábito profundamente negativo,
força a produzir e trabalhar mais do que o necessário, sustentando-se na ilusão de que a felicidade depende do consumo. O mundo seria bem melhor se nós dispuséssemos de mais tempo para nós mesmos, se consumíssemos menos e cuidássemos mais do planeta. A ética da contenção também implica pensar nos outros e, de várias maneiras, a pandemia nos ensinou, ou deveria ter ensinado, a nos conter. A exemplo disso, a maneira de fazer o lixo para que os lixeiros não se contaminem, ou a colaboração com os funcionários a fim de poupá-los, limitando-se a exigir o que eles podem fazer em casa. A pandemia obrigou a questionar a hierarquia, ensinou a paciência e a tolerância. Passei a apontar menos os defeitos e a valorizar qualidades. Aprendi a suportar as minhas limitações e as dos outros. A ética da contenção é a que precisa ser ensinada e aplicada. A tragédia de Brumadinho não teria ocorrido se a Vale não tivesse se expandido mais do que o possível. Foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e foi o segundo maior desastre industrial do século. Pior é que este rompimento havia sido anunciado pelo rompimento da barragem de Mariana. O desastre industrial, humanitário e ambiental causou a morte de 259 pessoas e o desaparecimento de outras 11. Com esta tragédia, o Brasil se tornou o país com o maior número de mortes nesse tipo de acidente. A ética da contenção só não é ensinada na escola e difundida porque ela é contrária ao mercantilismo, cujos efeitos são nefastos. A pandemia descortinou a desigualdade social e a miséria, mas não foi só isso. Expôs as mulheres e as crianças a uma violência ainda maior. Um estudo da Unicef mostra que as denúncias de estupro de vulneráveis, aqueles cometidos contra menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou que não podem oferecer resistência, vinham crescendo nos últimos anos, mas no primeiro semestre de 2020 apresentaram redução significativa. Isso evidenciou a dificuldade de denunciar esses crimes no contexto do isolamento social. São crimes decorrentes da impossibilidade de contenção que precisam ser denunciados para que a vítima se dê conta de que não foi cúmplice do ato de violência e possa não sofrer por causa dele durante o resto da vida. Cabe ao poder público oferecer o atendimento quando necessário e os meios para a correta identificação dos casos, desenvolvendo campanhas de sensibilização, ampliando canais virtuais de denúncia e a rede de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. A liberação sexual implica o consentimento e, portanto, o ensinamento da ética da contenção no contexto da família e da escola, sobretudo no contexto da família, onde a maioria dos abusos é praticada. Para terminar, eu quero dizer que o abuso não é um delito, é um crime, e mais que isso, um crime que não pode ser considerado culposo, porque ninguém tem o direito, sob pretexto algum, de violar o corpo do outro. Por hoje é só. Querendo, envie a sua questão para betmilan@gmail.com. Responderei na medida do possível. Você também pode me ler no meu site www.betmilan.com.br. Disponibilizei os artigos publicados na Folha, na Veja, grandes entrevistas e muito mais. Até a próxima.